E aí, galera, tudo bem? Então, a missão hoje é analisar uma redação no modelo do Enem sobre o registro civil. Vocês lembram dessa redação? Redação dificílima. Eu acho que é uma das menores minorias, está entre as três, talvez, menores minorias que o Enem já pediu. Então, a gente vai analisar uma redação bastante bem sucedida, com alguns um que outro probleminha. A gente vai falar sobre a montagem da redação, o repertório, a listagem, que é o maior problema que talvez essa redação tenha. Então vamos ver. Lembrando, essa redação perguntava por que existe no Brasil 3 milhões de pessoas sem nenhum tipo de identificação, sem certidão de nascimento, sem carteira de identidade, as consequências que isso gera. A tese dessa redação é que essas pessoas elas estão em invisibilidade social, a situação social delas é tão precária que elas não sentem necessidade de ter documento de identidade, e como consequência, elas são completamente soltas, isentas, perdidas no aspecto dos seus direitos sociais, da cidadania, ok? Então ela vai dizer assim, ó, o registro civil de cidadão se refere ao conjunto de documentos que comprovam sua existência como integrante da sociedade. A ausência de tal documentação é frequente na população brasileira, mesmo que sua realização seja gratuita desde 97. Assim, apesar da importância do registro civil para garantir direitos como acesso aos serviços disponibilizados pelo Estado, as populações invisibilizadas não recorrem à formalização de sua existência em razão de se encontrarem em situação de extrema exclusão social. Então, lembra do mix de cores ali, né? Nessa partinha roxa, a gente comenta os aspectos dos nexos, super importante para mim, competência 4. E nessa, em vermelho, erros, em verde, os repertórios e também mais ou menos a linha argumentativa, tá? Então, eu acho a contextualização dela em termos de sentido perfeito, tá? Ela fala sobre a situação em que o registro civil é uma condição inerente da cidadania, mas a população brasileira não tem. Nessa conexão da frase inicial ali onde eu botei nexo, aqui nesse ponto, o ideal seria até colocar um ponto de interrogação, deveria ter um nexo ali. Tipo, comprovam sua existência, mas, embora essa ausência seja frequente na população brasileira, eu inverteria aquele mesmo que, ó, mesmo que sua realização seja gratuita, a ausência de tal documentação é frequente, porque daria uma noção de ligação melhor. Depois tem nexo de continuidade, como assim, negação com apesar de, o compra da ideia de exemplo, e a linha argumentativa que eu acho que é interessante é que está marcado em verde ali. A gente tem um aspecto de exclusão que faz com que a pessoa simplesmente não pertence à sociedade, ela tem essa sensação, é auto-imbuído na pessoa de que ela não precisa, de que não vai fazer diferença para ela, como ela não faz diferença para a sociedade. Boa associação, né? Aí depois ela diz, de início, aqui tem mais um nexozinho interessante interessante não, banal, né? Até pô, de início, né? Então mete ali em primeira análise, melhor, não banal no sentido tão negativo, mas bastante comum, né? Não vai prejudicar. É pertinente destacar a relevância da documentação para garantir acesso aos serviços do governo. Para que, importante te lembrar disso aqui, ó, serviços governamentais vai estar naquela parte da linha argumentativa. Se tu não tem esses documentos, então tu não vai ter acesso aos serviços. Aí a parte de tu não te sentir incluído. Tu não te sente por isso que tu não pede documento. Para que os indivíduos participem do sistema tributário, prestação de serviço e, consequentemente, possam desfrutar da assistência do Estado em diversas áreas como saúde e educação, e segurança é necessário que sejam catalogados como cidadão. Tu vê que ela coloca até um detalhe interessante em que o Estado deveria também estar interessado nisso, porque a pessoa não está pagando impostos. Tu entendeu? Claro que o Estado não se interessa, porque essas pessoas são tão pobres que elas não pagariam. Pelo contrário, o Estado que deveria dar-lhes serviços, né? Talvez por isso que não olhe. Depois ela diz, além disso, mesmo que as pessoas estejam em situação de vulnerabilidade financeira, seu registro garante o acesso a projetos de inserção. Eu não usaria o além disso ali, entendeu? Eu te diria que é por isso mesmo que as pessoas deveriam estar ali. Não é uma relação, não é um outro assunto. Tu entende? É incrível que as pessoas mais necessitadas justamente não tenham. Então não é um além, não é uma mudança. Isso que é listagem. Não é uma mudança, tu entendeu? O exemplo mais crítico de pessoas que não estão nessa condição são justamente as mais
necessitadas, correto? As que estão em mais vulnerabilidade. Isso é uma ênfase, um realce do que ela vinha dizendo antes, não a mesma coisa. Ela vai dar exemplos de novo com como, né? Vale aqui registrar, porque tu tem outros nexos, né? Tu tem o mesmo que conjunção de ah, concessão, ideia negativa, ela usou bastante concessivas aí, né? Tu tem também o como, que ela já tinha usado antes como exemplo, para quem tem dúvida de como introduzir exemplos, e esse dito isso, que é o nexo de conclusão. Tipo, assim, dessa forma, merece destaque a Hannah Arendt, que é um excelente repertório, e ela usou um repertório um pouco diferente do normal para questões sociais. Como é que a Hannah Arendt aborda a cidadania? É o direito a ter direitos, construído a partir da convivência coletiva. Então, esse aspecto aqui, ó, vou marcar como ah, repertório, tá? Tu vê que essa pessoa, o cara que não tem documentos no Brasil, ele não tem nem o direito de não ter, de ter direitos, porque ele não é conhecido. E ele não tá, isso é legal também, ó, na convivência coletiva, correto? É o não cidadão. Aí ela vem com um novo nexo de consequência, dessa maneira fica clara a importância do documento individual para que a população exerça a cidadania. Beleza. Aí eu coloquei ali o nexo por causa do além disso, tá? Essa observação de correção. Ela começa daí o D2, com uma nova argumentação, por outro lado, apesar de o novo nexo, apesar da importância, essa situação de exclusão social que ela retoma lá de cima, leva um indivíduo à não realização dessa documentação. O sentimento de não pertencimento muito bom. Essa coluna aqui inteira que tu está vendo de verdes, ó, são realmente elementos bem interessantes para a argumentação. Em a sociedade, em razão da marginalização de sujeito, faz com que ele seja indiferente à sua catalogação como cidadão, já que seu estado de invisibilidade é tão precário que não há conhecimento a respeito de seus direitos. Ele se torna invisível, porque ele não não tem noção de que ele possa ser interessante para o Estado. Como exemplo, aqui tu tem outros textos que eu vou marcar, tá? Essa relação é bastante complexa nesse sentido. Tu tem o jaquê, o nexo causal, e tu vai ter aqui mais abaixo, ó, opa, já não. Um como exemplo, novamente outra. É legal essa relação porque ela realmente procura trabalhar o repertório. Cada vez que tu vem como exemplo desse, é um exemplo que está rolando. É possível abordar a situação de moradores de rua, parcela que está submetida, ela repetiu o que aqui, distração, a um contexto socioeconômico extremamente vulnerável. Ó, não pertencimento, vamos marcar esse não aqui também, né? Porque faz parte. É não pertencimento, invisibilidade, vulnerabilidade. Ok? Muito bem. Aqui, ó. E depois ela vai mencionar, ela está ali, a sociedade que se destruiu seria incapaz de possibilitar essa ascensão. Isso é muito forte, né? Tipo assim, a situação do cara é tão ruim, assim, enxerga de uma forma tão ruim, que ele não vê no documento qualquer forma de melhora, nem com os direitos que o governo lhe dá. Depois, a esse respeito, vale ressaltar o sociólogo Anthony Giddens, é um britânico, muito ligado à questão do welfare state. Ele é do Partido Trabalhista Britânico, então um cara consideravelmente à esquerda, né? Que aborda a passividade das pessoas frente a uma sobrecarga de informações negativas. Tipo, é tão ruim, a situação do cara é tão ruim que ele não consegue reagir, está paralisado. Portanto, populações marginalizadas não apresentam registro em razão da alienação social na qual estão englobados. Beleza. E aqui tu notou que tem um erro sutil de concordância, né? Estão englobadas, porque é populações marginalizadas, correto? Acontece nas melhores famílias. Nem todo mundo é perfeito. Depois ela vai dizer, por fim. Tá aqui o nexo também, né? Esse nexo aqui de finalidade. E eu deixei em roxo, porque o roxo caracteriza a questão dos nexos, para tu entender como é que são os valores que essa pessoa vai estar dando para com nexos para sua intervenção, tá? Então ela faz um padrão ali, é preciso combater a visibilidade, o ambiente escolar é o primeiro ambiente, e ela diz que o agente, o Ministério da Educação, agente, dois, a ação, destinar verbos voltados para retirar as populações marginalizadas da periferia. Três, o meio, distribuindo oportunidades a grupos não catalogados, como moradores de rua. Detalhamento.
Tratamento ideal é esse aí, tá? Grudado na ação, no formato do gerúndio. Aí vem o meio conexo, por meio de projetos, e não através, por meio que forneça moradias, e depois a finalidade para que seja possibilitada a educação dos seus descendentes e sua inserção social. Tem mais um nexo aqui com isso, tu vê que ela é louca boa, né? Bata, louco, muito articulado, teus conexos assim, muitos e bem empregados, dá uma fluidez a full, né? Será induzida a necessidade de se registrar como cidadão formalmente, uma vez que os indivíduos terão consciência a respeito de seus direitos e poderão desfrutar deles com a sua documentação. Passaporte para ascensão social, correto? Eu só descontei 20 pontos por causa da listagem, 2 pontos, 20 pontos desnecessariamente perdidos. Redação poderia bater no 1000, né? Tem tudo: vocabulário, nexos complexos, bom repertório, divisão perfeita de parágrafos, entendeu? Topzera, correto? Essa é uma redação bem adiantada. Até porque a pessoa é veterana e resolveu fazer esse tema porque esse tema era difícil. Resolveu como um desafio, ok? É um bom modelo, mas respira. Respira que todo mundo pode chegar lá. Aí, valeu.